Posso te fazer uma pergunta sincera? Você acredita em Deus porque te ensinaram a crer em um Deus? Ou porque você parou para pensar nisso? É bem mais fácil, vou ser honesto, crer em um Deus do que negar a fé a um Deus. É bem mais difícil, tem que ter muito mais fé para negar esse Deus. Eu observando, muitas pessoas acham que quando você tem fé, quando você adquire fé, você automaticamente desliga o cérebro. Eu creio que isso é um equívoco, um grande equívoco, porque quando você para analisar, ver realmente os grandes pensadores criam em Deus. Muitos grandes pensadores criam em Deus, grandes filósofos, pessoas que se tornou o símbolo da intelectualidade também conheciam e acreditavam neste Deus. Então eu creio que é um equívoco dizer que é irracionalidade ter fé, é algo irracional, às vezes emocional, não. E fé tem que ter razão, tem que ter realmente uma clareza. A fé é racional. Apóstolo Paulo, em suas epístolas, principalmente em Romanos, ele vai falar sobre a questão da gente evoluir a mente, mostrar que o culto é racional, que a fé tem que ser racional. Então tem esses detalhes que é bom a gente observar. E se a gente for falar até mesmo da ciência, de tudo isso, a natureza, a planta, tudo, tudo ao nosso derredor mostra a existência, mostra um programador real. Porque se a gente for falar, por exemplo, a criação do universo, se não existia tempo, se não existia espaço, né? Não pode existir matéria. Então, como algo vem surgir do nada, tem que ter uma causa maior. Tomás de Aquino fala sobre a causa. O carro para andar tem que ter uma causa primária. O celular para funcionar tem que ter a sua causa primária. Então, assim é a criação, tem que ter uma causa. Eu creio que, às vezes, não é falta de conclusões. Eu acho que não é falta de conclusões, não é falta de veracidade, não é falta de trazer algo para pensar. Eu acho que é negar as conclusões, é resistir às conclusões finais. E às vezes nós fazemos isso, a gente acabamos o que sendo duro, né? Sendo não querer aceitar certas conclusões, certas afirmações. Então, é mais uma resistência do que crer. Eu creio também que muitas vezes vocês vão observar, a maioria das pessoas que questionam a existência de Deus, eles vai falar também sobre a questão do mal, vai colocar o mal como se existisse Deus. Eu quero ser honesto com você, eu quero ir no seu pessoal agora e vamos analisar juntos. Eu e você, como amigos, a gente não está aqui para discutir, a gente está aqui porque nós somos amigos, certo? É, observa se não existe Deus. Por que existe o certo e o errado? É apenas pensamentos? É apenas convicções de pensamentos? Uma analogia de um pensamento? Não. É algo que vem a interferir. E o que mostra esse caráter? Que mostra essa moralidade? Eu creio que é a existência de um Deus, porque da onde nós tiramos o que é certo e o que é errado, de nossas próprias convicções, às vezes o que é certo para você não é certo para mim, o que é lícito para você não é lícito para mim, mas o que molda a moralidade do mundo, também a gente temos que analisar isso, pô. A gente temos que observar. Eu creio que eu estou aqui não para, sabe, impor. Não estou aqui para impor. Eu estou aqui para conversar, para a gente trocar uma ideia. Porque hoje virou chacota falar da palavra de Deus. Virou chacota falar do evangelho. Se vocês observar hoje, ninguém mais pode falar do evangelho, que se tornou chacota. É algo chulo falar. E se você observar, não é. A palavra de Deus tem sua clareza. Eu não falo apenas da Bíblia, eu creio que até no Alcorão tem suas verdades, sabe? A Torá tem as suas verdades, a Tanakh tem as suas verdades, o Novo Testamento tem suas verdades. Pode ver que o judaísmo, o cristianismo, o islamismo,
eles têm aquela ideia do mesmo Deus, né? Querendo ou não, Hashem, o Altíssimo, o Deus que enviou o seu Pai, o Pai que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é mais ou menos assim. Eu creio que a questão não é provar a existência. Eu creio que também que se a gente for falar sobre algo criatório, algo que foi criado, criacionismo em si, Deus não existe em uma criação, porque Deus é a própria criação. Falar que Deus é algo físico, da gente pegar e mostrar aqui, ó, como uma chave de um carro, você pegar e falar assim, tá vendo? Essa chave aqui, ela existe, por isso que eu creio na chave. Eu creio que isso é criado. Deus não foi criado. Deus é a própria criação. Ele é o próprio é o próprio maquinário da criação, a própria causa. Se tudo veio existir foi por causa dele, para a glória dele. Um ponto que eu vejo também, que às vezes é bom a gente observar, é o DNA humano. O DNA humano não é apenas química, bioquímica, são códigos. Você já observou esses códigos? Pois é, não é algo tão simples, né? O DNA não é algo simples. E eu vejo tudo isso, que nem é, o cálculo de Fibonacci, né? A espiral de Fibonacci, a gente vai observar que é a digital de Deus. Então, ciência ou fé, eu acho que ela caminha junto, ela não caminha separado. A fé não foi para desmistificar um Deus, pelo contrário, a fé ela veio mostrar que nada veio do nada. O universo não teve como surgir do nada porque precisa de matéria, a matéria precisa de espaço, espaço precisa do tempo. Se não existe matéria, não existe espaço, não existe tempo, nada existiu antes. Então, qual foi o causador, né? Eu creio que você crê na existência de um Deus, observar a natureza em si, mostrar essa grandeza aqui, ó, da natureza, isso é lógica, não é mostrar que a Bíblia é destruída, que a fé é destruída, que a pessoa que tem fé, ela não raciocina, ela não tem lógica, pelo contrário. Quando a gente tem que ter fé, a gente tem que ter raciocínio, a gente tem que analisar. É que nessas igrejas de hoje, eu não estou apontando igreja, não estou misturando assuntos, mas muitas igrejas hoje estão destruindo com a palavra, com miticismo, com coisas irreais, com o emocionalismo à flor da pele. É isso que está prejudicando. Às vezes você foi, assim, me perdoe a expressão, mas a gente tem uma frustração com a religião. Você acreditou em algo, você fez algo porque você queria algo em troca, você depositou aquilo ali por causa de percepções humanas, aí acabou se frustrando com isso e às vezes coloca sua frustração nisso. Ah, Deus não existe. Se existisse mesmo, não passaria por isso. Então eu creio que não é isso, vai além disso, Deus, entendeu? Eu creio que a gente tem um programador e esse programador ele rege, e se ele rege, ele conduz tudo perfeitamente, porque nada é pelo acaso. A lógica mostra que nada veio do acaso, e isso não elimina a fé bíblica, não elimina um Deus vivo, um Deus bíblico, sabe? Eu sei que se a gente for observar a palavra mesmo, ali a Bíblia, as Escrituras, você vai ver que é coisas do homem, é uma briga religiosa, sabe? É uma briga de prazeres momentâneos e a palavra ela vai moldando, Deus vai moldando isso, Deus vai mostrando dentro daquela palavra que mesmo com as ações humanas, ele intervém, ele está ali junto com as ações humanas. Então é isso, rapaziada. A gente não está aqui para discutir, dá para trocar ideia, dá para conversar. E é o meu ponto de vista. Fala aí do seu ponto de vista, fala o que você acredita. Se você crê em Deus, se você não crê, por que eu não posso crer em Deus? Me fala aí, por que eu não posso crer em Deus? Por que se torna irracional? Por que se torna eu desligar o cérebro? Eu creio em Deus. Me fala aí, me ajuda nisso aí. Eu quero o seu comentário, eu quero que você me ajude nisso. Então, vamos para cima e é isso aí. Até o próximo vídeo. Teologia entre amigos é isso.
não é discussão, é amizade, diálogo, não é briga, é a gente conversar, botar nossas ideias e trocar ideias. Então, acesse aí, se inscreva no canal, dá o like, comenta, fala aí, Nuriel, não concordo, eu discordo, Nuriel, concordo, eu concordo com isso, com essa sua fala, já não concordo com essa parte, me ajuda aí, ajuda a gente a desenvolver a nossa mente, a desenvolver a nossa fé e a ter uma boa conclusão. É isso aí.